os anjos se prostram diante do teu trono, e os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é
declarar isso a Ele. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te Bendizemos, ó Pai, teu digno, seu santo nome, Pai. Tu és digno, Senhor, clamamos, Pai. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu mereces brilhar. Jesus, vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus, te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Não há ninguém mais importante
das famílias, ó Deus, dentro da tua igreja, Senhor. Nós clamamos, Deus, Pai, traga de volta a tua palavra, Senhor. Traga de volta, Senhor, Pai, o teu Espírito, Pai. Traga de volta, Senhor, meu Deus, meu Pai, o mover, os milagres, os sinais, os prodígios, ó Deus. Vamos declarar a Ele toda a honra, toda a glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundo
João capítulo 1, versículo de número 35. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e começaram a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: o que queres? E eles disseram: mestre, o que quer dizer, Rabi? Onde moras? E respondeu: vinde e vede. E foram e vieram e viram aonde ele morava, e ficaram ali com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª, então André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos, que vinham ouvindo que João dissera, e o havia seguido. E a primeira coisa que André fez foi chamar seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levando-o a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, e encontrando Felipe, disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou também Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na sua lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Felipe: vem e veja. Quando Jesus viu a Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada de falso, ou em algumas versões, dolo. E perguntou Natanael: de onde me conheces? Mas Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: por que disses tudo isso? Porque te vi debaixo da figueira, por isso tu creu? Porque coisas maiores do que estas você verá. E então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Jesus começa ali iniciando o seu ministério, e por onde ele passa, ele começa a atrair as pessoas por causa dos milagres, por causa das suas palavras. Só que além de atrair essas pessoas por causa do poder da unção que havia sobre Jesus, nós vemos o Senhor começando ali a chamar os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. E a palavra de Deus diz aqui que André, vendo o que Jesus fazia, foi e comunicou ao seu irmão e disse: Cefas, Pedro, Simão, nós encontramos o Messias. E com Felipe foi a mesma coisa. Felipe chega para o seu melhor amigo Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos o Messias, encontramos aquele
ao qual o profeta Moisés escreveu acerca dele. E eu olho para essa palavra, no contexto histórico, você vai observar que Natanael, segundo o que o próprio Jesus revela acerca dele, ele diz assim: eis aí um verdadeiro israelita. E quando ele diz isso, é um verdadeiro israelita, ele está falando no sentido, não de uma pessoa que não peca, não de uma pessoa que não comete erros, mas Jesus, ele está dizendo no sentido de uma pessoa que vai errar sim, mas tentando buscar fazer o certo. É diferente daquelas pessoas que vivem na prática do pecado. É diferente de uma pessoa que não aguarda e não espera por nada de transformação aqui dentro. E eu olho para essa palavra, Natanael, a Bíblia diz que Jesus viu ele antes, na sua presciência, ele viu Natanael assentado debaixo de uma figueira. Era de costume do povo judeu se assentar, lá no livro de Jeremias, capítulo 12, se eu não me engano, lá também fala que quando o povo de Israel encontrava paz, eles se assentavam aos pés das figueiras, aos pés das videiras. A figueira aqui, a sombra, ela significa, ela tem uma simbologia. E imagine você que a realidade de Natanael era: o povo de Israel estava sendo subjugado, escravizado do Império Romano. E aí eu olho para essa palavra, a Bíblia diz que Natanael estava sentado abaixo daquela figueira. E o que os judeus faziam? Então era um lugar de paz, era um lugar de descanso. Quando alguém queria buscar em oração, ou até mesmo estudar a palavra, porque Natanael era talvez um dos mais estudiosos discípulos e apóstolos de Jesus. E ali ele estava ali talvez orando ou meditando sobre a palavra de Deus, buscando, e ele aguardava a promessa do Messias, porque afinal de contas, quando Malaquias selou o livro, houve 400 anos de silêncio. Então Natanael estava buscando na palavra de Deus a promessa de redenção, a promessa onde que Deus estaria mudando toda a sua história, não só dele, mas como de sua nação. E Jesus vem e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita. Alguém que ora, alguém que está buscando a palavra, alguém que está buscando, mesmo que com seus erros, mas reconhece que necessita, está tentando lutar pela sua vida. E o contexto aqui diz que Natanael vira para Felipe e fala assim: pode alguma coisa vir de bom de Nazaré? E quando nós olhamos para essa palavra, você coloca a sua própria vida no contexto desta realidade. Pode alguma coisa de bom, pode alguma coisa de bom vir da Serra Gaúcha? Pode alguma coisa de bom vir de Garibaldi? Pode alguma coisa de boa vir de Carlos Barbosa? Talvez dos grandes centros, sim, se espera algo melhor. Talvez lá do governo, lá em Brasília, minha cidade. Pode alguma coisa vir de bom dos nossos governantes? Então nós começamos, não é porque Felipe ele era indiferente, ou ele tinha desprezo, ou até mesmo uma indiferença. Não. A Bíblia fala que Natanael não esperava que viesse de um lugar tão simples, tão humilde. Porque até então a promessa haveria de dizer que o Messias viria de Belém, mas Jesus nasceu em Belém, mas se criou em Nazaré. E a questão, o fato é que quando nós olhamos para dentro de nós, muitas vezes Deus te usa, muitas vezes Deus fala com você, Deus coloca coisas no teu coração, e às vezes você se fecha, você se retém, você vê algumas coisas, algumas circunstâncias na sua vida, e ao invés de colocar para fora aquilo que Deus está colocando nos seus lábios, você retém, você diz:
quem sou eu? Eu não sou digno de falar. Eu não sou digno de profetizar, porque eu não sou profeta, ou eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa. Natanael, ele estava num momento de crise, como nós estamos vivendo hoje. O seu país estava sob o domínio do Império Romano. O seu povo estava escravizado. Mas Natanael, ele estava num lugar seguro, num lugar de paz, debaixo de uma figueira. E quando Jesus contempla na sua presciência, ele olha para Natanael, buscando em tempos de crise um lugar de descanso em Deus, através da sua palavra e em oração. 3 coisas que eu quero trazer para a tua vida nessa noite. Um lugar de descanso, através da palavra e da oração. Natanael encontrou esse lugar. Imagine você que Jesus conheceu Natanael antes de Natanael conhecê-lo. Assim também Deus me conheceu antes de que eu viesse a conhecê-lo. Assim também Deus te conheceu desde o ventre da sua mãe. Sabendo de todas as coisas, imagine você então, queridos, que até o momento onde que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor estava guardando ali aquele momento tão glorioso, tão especial, onde que você abrisse os seus olhos e visse diante de você o Messias, aquele que haveria de vir para regenerar e redimir o povo, redimir os pecados da nação. Todas as vezes que eu olho para Natanael, eu vejo ali um verdadeiro cristão. Mas preste bem atenção, Jesus não chamou em si Natanael, ele chamou Felipe. Falou para Felipe: ei Felipe, vem me segue. Natanael duvidando, não crendo, porque de Nazaré não poderia vir algo de tão bom. Mas, por outro lado, Felipe, ele deu a resposta certa, no tom, na medida correta, para os incrédulos talvez. Imagine você que Natanael não estava acreditando no que Felipe estava dizendo. E ele olha para Felipe e diz: pode vir alguma coisa de bom de Garibaldi? Pode vir alguma coisa de boa de Porto Alegre, Farroupilha, de Carlos Barbosa? Pode vir alguma coisa de bom do Rio Grande do Sul? E aí Felipe olha para Natanael e responde: venha e veja com seus próprios olhos o que ele tem feito. Assim também testemunhou João Batista. Nós lemos lá no capítulo 1, versículo 35, que Jesus vinha passando e João anuncia para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, aqueles 2 discípulos de João Batista deixaram João por um lado e começaram a seguir a Jesus. Preste bem atenção no que eu vou te falar nessa noite. Muitas vezes eu olho para o Antigo Testamento, queridos, eu vejo o tempo todo Deus vindo ao encontro do seu povo. O desejo do coração de Deus era de ir ao encontro do seu povo. Imagine você lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que quando o povo estava no deserto, eles foram libertos do cativeiro do Egito, de Faraó, para que eles viessem até o deserto para adorar ao Senhor. E o Senhor diz lá em Êxodo 19, porque o Senhor escolheu aquele povo como propriedade peculiar do Senhor, para que eles viessem até o deserto para adorar ao nosso Deus. Relacionamento, eu vejo no Antigo Testamento Deus indo ao encontro do povo. Mas aí eu olho também em contrapartida no Novo Testamento, Jesus vai passando pela vida de muitas pessoas. Jesus vai passando pela tua vida. Quantas vezes Jesus passou
e repassou e continuou passando pela tua vida, mas muitas vezes você só fica olhando. Ele passando, Ele fazendo os milagres. Diferente de uma pessoa como Felipe. Felipe falou para Natanael: Natanael, venha e veja. E Natanael, a partir daquele momento, ele disse que quando ele ouviu a revelação de Jesus acerca dele mesmo, de coisas que só ele sabia, ele largou tudo e começou a seguir. Ele disse: Mestre, eu sei que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu olho para a palavra de Deus, queridos. No Novo Testamento, Jesus, ele continua indo ao encontro, mas a diferença está em que Deus está passando. E muitas pessoas só estão olhando Jesus passar pela sua vida. Alguns esperam, os judeus, que ele sabe, paz de vocês. Tem muitos judeus messiânicos que ainda não acreditam que Jesus era o Messias. Estão aguardando até hoje a vinda do Messias. Mas quando Jesus voltar e levar a sua igreja, eles vão entender que há mais de 2000 anos atrás, eles crucificaram o Mestre, o Messias, o Cristo. Quando Natanael chega para Jesus, ele olha, e Jesus olha para ele, nos olhos dele, e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, eis aí um homem valoroso, eis aí um homem que vive uma verdade, eis aí um homem que ora, que busca, que está buscando um lugar de descanso na palavra de Deus, na oração. Natanael, ele encontrou uma revelação de algo que só ele sabia, só ele estava naquele lugar, com certeza. Felipe não sabia. E aí Jesus vira para Natanael e diz assim: agora você fica admirado, só porque eu te disse que eu te via sentado debaixo da figueira. Mas Jesus olha para ele e diz, no versículo de número 50, Jesus disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você acreditou? Você creu? Quantas vezes Jesus passou pela tua vida, trouxe palavras de revelação, trouxe palavras de vida eterna, e mesmo assim ainda você não creu? Jesus olha para Natanael e diz: se você me seguir, coisas maiores, se você andar comigo, coisas maiores, se você buscar mais e orar mais e conhecer a minha palavra mais, coisas maiores você vai ver, coisas maiores você vai experimentar do que estas. Versículo 51 ele diz: então acrescentou Jesus: na verdade, em verdade te digo que vereis os céus abertos. Tudo que nós queremos, tudo que você deve ansiar no seu coração, tudo que você deve desejar no íntimo do teu ser, é ver os céus abertos sobre a tua vida, ver Jesus trazendo uma palavra, trazendo livramento. É tudo isso que nós precisamos, é tudo isso, esse é o nosso lugar de paz. Mas Natanael, ele tinha um lugar específico que ele buscava, e ali ele encontrava paz sim, até que Jesus veio passando pela vida dele. E Natanael, ele se encontrou no meio do caminho. Por onde Jesus passa, preste bem atenção, por onde Jesus está passando hoje na tua vida. Olha por onde que Jesus está passando hoje na tua vida, seja ela na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, sentimental, ministerial, até mesmo na tua saúde. Olha por onde que Jesus está passando hoje. Não creia somente porque a palavra de Deus diz que vai acontecer algo sobre você. Não, creia também, principalmente porque os céus estão abertos sobre a tua vida. Nós cremos nessa palavra, precisamos crer, precisamos acreditar. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Você precisa abrir os seus olhos e ver os céus abertos sobre o lugar onde você está nesta noite. Jesus, ele fala uma palavra muito importante sobre os nossos dias, sobre a vida de cada pessoa. Ele fala assim: se os teus olhos
forem bons, tudo ao seu derredor será bom. Tudo que está no seu derredor, tudo que está à sua volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você toma esse conselho de olhar como Cristo nos orienta para olhar? Olhar com um olhar de bondade, um olhar de misericórdia, um olhar de esperança? Ou você talvez seja como Natanael antes de conhecer a Cristo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A incredulidade tem feito que muitas vezes o céu se feche sobre a vida das pessoas. Porque afinal de contas, se você for para um culto e Deus não revelar através do pastor, você não crê. E às vezes, quando Deus revela através do pastor, é aquele momento, você fica alegre, naquele momento, quando termina o culto, no dia seguinte, você começa a esmurecer, você começa a ficar com o seu coração em aflição e angústia, porque não aconteceu do jeito que você queria ou do jeito que você esperava. E o tempo, ele é tão determinante para as nossas vidas, porque se demorar além da conta, além daquilo que nós podemos suportar, na nossa consciência, você desanima. Isso é uma verdade. Nós nos desanimamos por tão pouco. Nós nos desanimamos por tão pouco. Ah, Jesus. Mas creia numa coisa, querido, nessa noite. Creia que, por mais que as circunstâncias ao qual nós estamos vivendo, um tempo de crise na saúde, um tempo de crise na economia, um tempo de crise nas nossas finanças, um tempo de crise na política, no governo do nosso país, nós precisamos olhar com os olhos bons para tudo isso que está acontecendo. E pela fé, se você não consegue olhar espiritualmente falando, mas olha pelos olhos da fé, os céus abertos sobre a tua vida. O que eu quero dizer com isso, queridos? Persevere, continue, dê continuidade. O problema é que quando Deus entrega para você o que você tanto orou, tanto buscou, o pastor Biratã ministrou muito essa semana. Deus te dá aquilo que você pede. Não é que Deus não serve mais, mas você coloca Deus de lado até a próxima necessidade, segue tua vida como se Deus fosse um acessório, Deus fosse somente aquele botãozinho de emergência. Quando acontece algum problema, você aciona e um paraquedas se abre para segurar a tua queda. Um colchão inflável aparece para você não se machucar quando você levantou. Aí você começa tudo de novo, busca, recebe. A tua vida tem se tornado um ciclo vicioso. É um tempo onde eu busco a Deus por aquilo que Ele pode dar. Natanael encontrou algo que ele já estava buscando há muito tempo, querido. Há muito tempo. Jesus estava passando e Natanael foi ao encontro. Em outros momentos na palavra de Deus você vai ver que enquanto que Jesus estava passando, as pessoas queriam se achegar próximo de Jesus. Havia um cego em Jericó, que ele clamava e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E aquele cego estava tentando ir ao encontro de Jesus, e Jesus, ele para e ele olha para aquele cego e pergunta assim: o que queres que eu te faça? E aquele cego olha para Jesus e diz assim: eu quero ver. Se tu quiseres, Senhor, eu posso ver. E Jesus vira para ele e diz: sim, eu quero. Natanael estava experimentando ali no início de uma caminhada uma revelação de quem era Cristo. Mas Jesus vira para ele: ei, se você der continuidade,
Coisas maiores você vai ver os céus abertos, anjos, ministradores da parte de Deus, subindo e descendo, aleluias, sobre o Filho do Homem, aleluias, coisas maiores. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado, mas é preparado para aqueles que o amam, não aqueles que somente são simpatizantes, não somente aqueles que fazem parte da multidão. Muitos têm seguido a Cristo, estão no meio da multidão, e Jesus está passando. No Antigo Testamento, como eu falei, Deus ia ao encontro do povo. No Novo Testamento, Jesus ele está passando. Saia do meio da multidão, queridos. Saia da sua zona de conforto. Saia dessa caverna onde você tem se colocado, onde você tem se aprisionado. E seja livre. Jesus está ansioso, talvez, em que você o conheça de verdade. Preste bem atenção, a tua oração não tem fronteiras. A tua busca, o teu clamor, a tua leitura, o teu devocional não tem barreiras, não tem fronteiras. Ninguém pode impedir. A nossa nação é livre. Eu sei que nós não dependemos, nós não precisamos estar num culto de 4 paredes para encontrarmos Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é sim, que você precisa encontrar Deus aqui dentro. Aqui dentro de você. Nós precisamos olhar com os nossos olhos bons. Eu me lembro no começo da minha conversão, eu orava de madrugada, eu jejuava, ia para um monte, como quem estava apaixonado. E quando Deus começou a falar comigo, começou a me trazer palavras, começou a ministrar no meu coração, eu comecei a ficar, eu comecei a ficar tão faminto e tão sedento por Deus, que eu queria compartilhar com todos. Foi isso que aconteceu com Felipe. Felipe conheceu e viu os milagres, viu a revelação, aquilo que foi revelado para ele, quem era o Cristo, quem era Deus para ele, quem era Deus de verdade. Ele saiu contar para todo mundo, e a primeira pessoa que ele foi contar foi para o seu melhor amigo, Natanael. E Natanael, com todo respeito, pega e fala assim: olha, pode vir alguma coisa de bom, vamos ser sensatos. A palavra de Deus diz que o Messias viria de Belém, e esse homem que você está dizendo que ser Jesus é de Nazaré. Lá o povo é simples, é humilde, não tem expressão. Hoje um jovem me mandou uma mensagem dizendo que ele estava fazendo seus afazeres e ele disse que do nada, eu não digo que é do nada, mas segundo ele, do nada, ele foi movido a orar, e ele se ajoelhou e começou a orar, e começou a invocar o nome do Senhor, e veio a voz do Senhor e disse que o Senhor havia o separado para um tempo de avivamento. Uau, isso é fantástico. Ele começou a compartilhar comigo, e ele estava impactado, ele estava apaixonado, e a primeira coisa que ele fez foi contar. Entende isso, querido? Se você não tem a revelação de quem é Cristo na tua vida, você guarda para si. Você não compartilha. E este é o tempo, queridos, onde você precisa compartilhar, principalmente com os da tua casa, com a sua família, com seus familiares, a sua parentela, a palavra do Senhor. E aí vem a voz profética e Deus começa a usar. Pode vir alguma coisa de boa, alguma coisa de bom, do interior. Pode vir alguma coisa de bom lá de Erval, lá de Bagé, lá de Concórdia, Santa Catarina. Pode vir alguma coisa de bom de Uruguaiana, ou de Torres, ou de Antônio Prado, ou de Farroupilha. Pode vir alguma coisa boa de Brasília. E eu me lembro que no começo da minha caminhada foi assim comigo também. Eu
me sentia diminuído, menosprezado por ter nascido num lugar onde que é um antro de corrupção. E eu falei, uau, meu Deus do céu, como que eu vou vencer tudo isso? Quando eu tiver revelação de quem é Cristo na minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Deus tem levantado nesses últimos dias homens e mulheres que estão em lugares remotos, em lugares inóspitos do nosso país, para ser resposta de oração de muitas nações. Aleluia. Ontem à noite, quando eu ministrava o estudo aqui, eu estava sozinho aqui na sala e eu comecei a sentir alguém me tocando durante a ministração, e eu estava sozinho aqui e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Na madrugada eu fui orar ao Senhor, o que foi aquele toque? Eu comecei a orar, o que foi esse toque? O que é isso? O que é isso? E na madrugada o Senhor começou a falar comigo nesta palavra, dizendo que eu veria os céus abertos sobre a nossa nação. Eu creia que os céus estão abertos sobre a nossa nação. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Os céus estão abertos sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, Senhor, nesta noite, Pai, que se abram os céus sobre a tua igreja, Pai. As tribulações deste tempo presente não se compara com a glória. Não, não, não.
palavra de Deus diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Creia nessa noite. Ao mover, os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Deus está movendo céus e terras nesta noite. Aleluia. Se você crer, verás a glória de Deus. Não é o homem, não são títulos, não são placas que vão fazer com que você seja a pessoa que Deus quer que você seja, ou alcançar aquilo que você tem querendo buscar no Senhor. Mas só basta você crer nessa noite. Basta você crer nessa noite. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, nessa noite. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. De respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, Deus amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me dar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito,
as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Deusado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de uma vez mais, Senhor, levar a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, aos Teus filhos, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, nesta noite, que se abram os céus, Pai, e o Teu reino venha sobre a vida de cada um nesta noite, para a honra e glória do Teu santo